Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 1º de setembro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar, vamos falar aí os destaques do Campeonato Brasileiro. Os destaques com os clubes paulistas, começando pelo Palmeiras, que jogou no sábado e foi derrotado no Pacaembu. O Inter aproveitou o nervosismo do Verdão, venceu e voltou a ser o segundo colocado da competição. Ídolo da torcida corintiana, Jorge Henrique conhece bem o Palmeiras, sabe que quando o time alviverde está numa fase ruim, a confiança vai embora e qualquer vacilo é capaz de acabar com um pouco de moral da equipe. Foi o que aconteceu neste sábado. Em mais uma falha do goleiro Fábio, Jorge Henrique aproveitou e fez o gol da vitória do Inter sobre o Verdão no Pacaembu. O resultado de 1-0 foi magro e não condiz com o que foi o jogo. Vendo o desespero do Palmeiras, que luta contra o rebaixamento e se deixou bater demais com a nova falha do seu goleiro antes dos 20 minutos de jogo, o Colorado soube ditar o ritmo e se mostrou soberano em campo. Criou várias chances, mas falhou nas finalizações, um pouco por conta de certo preciosismo, por perceber que poderia chegar à área palmeirense a qualquer momento. Os gols perdidos acabaram não fazendo falta para o Inter, que com a vitória chegou aos 34 pontos, retomando a segunda posição. O time voltaria a ser terceiro neste domingo, caso o São Paulo vencesse o Figueirense em Florianópolis, o que não aconteceu. Mais uma vez o Palmeiras, portanto, aí passando maus bocados no Campeonato Brasileiro, e Gareca, como sempre, tendo muito trabalho. E vai ter ainda muito trabalho, pois o time não se encaixa. Já o Inter, mais uma vez, aí mostra sua força e agora é vice-colocado da competição, ultrapassando o São Paulo, que empatou com o Figueirense. Na próxima rodada, portanto, Gareca terá mais uma vez muito trabalho para acertar o time alviverde, que infelizmente não encaixa um bom futebol. Também pelo Brasileirão, só que neste domingo, o Santos jogou com o Botafogo e com um golaço de Daniel, o Botafogo bateu o Santos e se distanciou aí da zona de rebaixamento do Z4. Num jogo amarrado, arrastado em marcha lenta, com muitos passes laterais, Daniel fez a diferença. Com a bomba de fora da área aos 17 minutos do segundo tempo, o meia de apenas 20 anos fez um golaço no Maracanã, dando a vitória ao Botafogo sobre o Santos pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca vai a 22 pontos, 5 à frente do primeiro time na zona do rebaixamento e só um atrás do próprio Santos. O Peixe se vê cada vez mais longe da briga pelo G4. Emerson Sheik, atuando mais como armador, principalmente no primeiro tempo, teve boa atuação, ao contrário de Robinho. O santista também se propôs a fazer o papel de articulador das jogadas, mas errou muitos passes, 5 no total, atrás apenas de Rildo, que errou 6. O jogo foi marcado pelas mensagens contra o racismo, 3 dias após o goleiro santista sofrer com injúrias na arena do Grêmio. Os jogadores de Santos e Botafogo entraram juntos em campos com faixas contra o racismo. O Botafogo volta a jogar na quarta-feira contra o Ceará, em Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Se conseguir a classificação, lembrando que perdeu por 2-1 no primeiro jogo, pode pegar o Santos, o próprio Santos, na fase seguinte. O Peixe, por sua vez, venceu a sua partida de ida contra o Grêmio por 2-0, mas o duelo de volta foi suspenso. O STJD vai julgar o clube gaúcho pelos insultos racistas de torcedores ao goleiro Aranha. Pelo Brasileirão, o Santos joga no sábado contra o Vitória no Pacaembu. Já o Botafogo pega o Atlético Mineiro domingo no estádio Independência. Primeiramente, parabéns aos torcedores que não insultaram mais o goleiro Aranha e também aos jogadores de ambas as equipes que fizeram aí a sua mensagem a todos que estavam presentes e também a todos pelo país que puderam acompanhar o jogo contra o racismo. Essa sim é a mensagem que tem que ser feita e não o racismo. Quanto ao futebol, o Santos vem
caindo no Brasileirão, e o Botafogo aí com essa vitória conseguiu aí se distanciar um pouco mais do Z4, que é a zona de rebaixamento. Próxima rodada, Santos e Botafogo terão compromissos pelo Brasileirão difíceis novamente, como sempre é todas as rodadas, mas Oswaldo de Oliveira terá que acertar e muito o time do Santos, que mesmo com o Robinho não vem apresentando bons resultados. Também neste domingo, Corinthians empatou na Arena Corinthians, saiu atrás do placar, mas empatou com o Fluminense e mesmo assim segue no G4. Foi o Fluminense que não teve força para segurar uma vitória parcial, ou o Corinthians que melhorou? Mereceu um empate e até flertou com a virada. O barato do futebol é que 90 minutos permitem muitas interpretações. Entre as diferentes verdades do duelo, válido também pela 18ª do Campeonato Brasileiro, em São Paulo, a maior delas é que nada mudou no G4. 1-1, gols de Fred e Romarinho manteve a hierarquia na zona de classificação para a Libertadores. É na 4ª posição que o Timão, com 32 pontos, se mantém. O tricolor permanece em 5º, com 2 a menos, por hora barrado no G4. As duas equipes dão um tempo ao Brasileirão. Nesta quarta-feira, às 22 horas, horário de Brasília, o Corinthians encara o Bragantino em casa por vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo dia horário em que o Fluminense tentará superar o Goiás para chegar às oitavas da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Nacional, os próximos compromissos são apenas no domingo. O Corinthians visita o Criciúma, enquanto o Fluminense recebe o líder isolado Cruzeiro. O Corinthians, portanto, jogando no seu estádio, não conseguiu um bom resultado, um empate, mas o Fluminense é um bom time. Sabemos da força, e Fred mais uma vez marcando, né? O Fred muito criticado na Copa do Mundo, conseguindo aí dar sua volta por cima e mostrando aí que tem sim faro de gols. Resta agora a Mano Menezes tentar acertar, mesmo com vários desfalques, a equipe do Corinthians para a próxima rodada do Brasileirão, enfrentando o Criciúma. Lembrando que no meio da semana encara o Bragantino, perdeu por 1-0 no jogo de ida e agora joga em casa, precisando da vitória simples para ir para os pênaltis, ou por 2-0 para se classificar direto. Portanto, o Corinthians não conseguiu chegar mais próximo do Cruzeiro, e o único que disparou dos 4 foi o Cruzeiro, que conseguiu aí a sua vitória também no sábado. Falando também de Brasileirão, temos o terceiro colocado, São Paulo, que jogou também neste domingo contra o Figueirense e empataram em tarde inspirada dos goleiros Thiago Volpi e Ceni. Quando tem jogo do São Paulo e um goleiro é protagonista, o nome que logo vem à cabeça é o de Rogério Ceni, certo? Mas desta vez o camisa 1 do tricolor teve companhia. Thiago Volpi do Figueirense foi tão ou mais decisivo quanto o experiente São Paulino no empate por 1-1 entre as equipes. O jogo em Florianópolis, a igualdade brecou a reação tricolor. O time de Muricy Ramalho vinha de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. Thiago Volpi evitou 3 gols, um chute e cabeçada de Allan Kardec, e em finalização de Kaká, bom para ele, que está na mira do clube do Morumbi para 2015. Ceni, com sua experiência, fez defesas importantes também, mas seu principal lance foi empatar em cobrança de pênalti. Giovanni Augusto fez para o Figueira. A partida ainda teve outro pênalti não marcado para o São Paulo e a justa expulsão de Michel Bastos. Com a igualdade, o tricolor esfria a perseguição. A Raposa chega apenas aos 33 pontos e cai para a terceira colocação. O Figueirense, com 21, continua na zona intermediária, mais próximo da zona de rebaixamento. São Paulo, portanto, dos paulistas, é o que conseguiu aí o melhor resultado, né? Jogando fora, conseguiu um empate. Lembrando que o Corinthians em casa empatou, o Santos perdeu para o Botafogo no Maracanã e o Palmeiras perdeu em casa para o time do Internacional. Portanto, Muricy Ramalho aí precisa sim fazer a equipe manter esse ritmo de jogo e não perder o foco.
que vinha aí de 4 vitórias e agora empatou fora. No meio de semana, o São Paulo, lembrando, joga pela Sul-Americana o jogo de volta contra o Criciúma, desta vez no Morumbi, precisando aí de uma vitória simples por 1-0. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar tudo sobre segunda divisão do Campeonato Paulista e também a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta segunda-feira, né? Falamos dos destaques dos 4 clubes paulistas nesta rodada do Campeonato Brasileiro, a 18ª rodada. Além dos 4 paulistas, né? Palmeiras, que perdeu para o Internacional por 1-0. O Santos foi derrotado pelo Botafogo também por 1-0. Corinthians empatou com o Fluminense e o São Paulo com o Figueirense, ambos em 1-1. Tivemos também outros jogos. Ainda no sábado, o líder Cruzeiro se distanciou ainda mais, venceu o Chapecoense por 4-2 no Mineirão. O Sport venceu o Criciúma por 2-0. O Curitiba empatou com o Atlético Mineiro em 0-0. O Vitória perdeu em casa para o Flamengo por 2-1. O Grêmio venceu o Bahia por 1-0 e o Goiás venceu o Atlético Paranaense por 3-1. Após esses resultados, o Cruzeiro segue aí na ponta, tranquilo, 42 pontos na primeira colocação. Em segundo, o Internacional, com apenas 34 pontos, uma grande vantagem aí, 8 pontos de diferença para o líder Cruzeiro. Em terceiro lugar, o São Paulo com 33 e em quarto, o Corinthians com 32, fechando aí o G4. Em quinto lugar, o Fluminense com 30 pontos. Em sexto, o Grêmio com 28. Em sétimo, o Sport também com 28. Em oitavo lugar, o Atlético Mineiro com 27 pontos. Em nono, o Flamengo com 25. Em décimo, o Atlético Paranaense com 24 pontos. Em 11º, o Santos. Em 12º, o Goiás, ambos com 23 pontos. Em 13º, o Botafogo com 22. Em 14º, Figueirense com 21. 15º, Chapecoense com 19 pontos.
Em 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Palmeiras, com 17 pontos. Os mesmos pontos do 17º Criciúma, porém com um saldo de gol aí melhor que o do Criciúma. Curitiba em 18º com 16, Bahia em 19º também com 16. E o Vitória, que perdeu em casa para o Flamengo aí que dá adeus de vez ao perigo do rebaixamento momentaneamente. Vitória na lanterna com 15 pontos ganhos. Portanto, essa é a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro após a 18ª rodada. Na 19ª rodada, que acontecerá no sábado e no domingo que vem, teremos grandes jogos, entre eles Flamengo e Grêmio, Fluminense e Cruzeiro, né? Fluminense, que está em quinto, vai encarar o líder Cruzeiro no Maracanã. Quem sabe aí o Fluminense consegue parar aí a Raposa, pelo menos em um jogo. E demais jogos não tão expressivos igual os dois, e sim jogos normais de Campeonato Brasileiro, que já sabemos, né? São sempre muitos acirrados. Mudando de Campeonato Brasileiro para Paulista da segunda divisão. Os times da nossa região entraram em campo pela primeira rodada da terceira fase e um deles foi o Barretos. De virada, o time do Barretos venceu e o Mauaense venceu o Mauaense na estreia da terceira fase. O time iniciou sua participação na terceira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão com vitória por 2-1 no estádio Fortaleza, na manhã do último domingo, dia 31. A partida aconteceu debaixo de um forte calor e as duas equipes se respeitaram muito ao longo dos 90 minutos. Com o resultado, o Barretos assumiu a liderança do grupo 16, com 3 pontos ganhos, mesmo número que o União Mogi, que derrotou o Nacional, mas com o maior número de gols pró, 2-1. O Mauaense é o terceiro e o Nacional o último, ambos sem nenhum ponto. Também pela segundona, o time do Olímpia, também da nossa região, arrancou bom empate contra o Taboão da Serra, fora de casa. Na abertura também desta terceira fase do Campeonato Paulista, só que pelo grupo 15, o Olímpia foi a Taboão da Serra e empatou com o time da casa por 1-1 no estádio Vereador José Feres. No outro jogo da chave, União São João bateu o Pirassununguense. Teco abriu o placar para o Taboão, ainda no primeiro tempo, enquanto Renan deixou tudo igual para o Galo Azul. O União é o líder do grupo, com 3 pontos ganhos, seguido de Olímpia e Taboão da Serra com 1. E Pirassununguense, que não pontuou e aparece na última posição. Além dos jogos dos times da nossa região, tivemos os outros confrontos, é claro. Pelo grupo 14, Paulínia empatou com o Guaribe em casa, 2-2. Portuguesa Santista perdeu em casa para o Grêmio Prudente, 1-0. Lembrando, o Grêmio Prudente foi um dos times aí que fizeram a melhor campanha na segunda fase e forte candidato aí a subir para a terceira divisão do Paulista. Pelo grupo 15, Pirassununguense perdeu em casa para a União São João por 1-0. E o Taboão da Serra empatou em 1-1 com o Olímpia. Pelo grupo 16, o Barretos venceu o Mauaense por 2-1, jogando em casa. E o União Mogi, também jogando em casa, venceu o Nacional por 1-0. No grupo 17, Sumaré, jogando em casa, perdeu para o Primavera por 1-0. E o Mantiqueira venceu o Atibaia em casa, né? O Mantiqueira jogando em casa, venceu por 2-1. Portanto, esses os jogos da primeira rodada da terceira fase do Paulista da segunda divisão. No próximo final de semana teremos a segunda rodada. E na sexta-feira falaremos dos jogos que acontecerão. E na outra segunda falaremos todos os resultados atualizados e também a classificação. Também pela nossa região, só que desta vez pela Copa Paulista. Na Copa Paulista, o Votuporanguense, lembrando, né, citamos isso nos programas passados, que não jogava esse final de semana. Folgava, pois são 7 equipes no grupo 1 e um sempre tem que folgar por rodada. E este final de semana foi o Votuporanguense que não jogou. Mas o Mirassol, que é da nossa região, jogou em Ribeirão Preto contra o Botafogo e perdeu
3-1 para o Botafogo de Ribeirão. Além deste resultado, Ferroviária venceu o Santa Cruzense por 3-0 e o Batatais venceu o Comercial por 1-0. Após esses resultados, e a Votuporanguense ficando sem jogar essa rodada, a classificação ficou da seguinte forma: Ferroviária lidera com 19 pontos, Ferroviária de Araraquara. Botafogo de Ribeirão Preto em segundo com 15 pontos. Comercial também de Ribeirão Preto em terceiro com 10. Batatais em quarto também com 10. Em quinto, a Votuporanguense, mesmo sem jogar, se manteve em quinto lugar com 9 pontos. O Mirassol caiu aí para sexto lugar com 7 pontos. E a Santa Cruzense em sétimo lugar com 5 pontos ganhos. Portanto, estes os jogos da Copa Paulista pelo grupo 1. Teremos agora a 10ª rodada no dia 3/9. E a Votuporanguense vai encarar o Batatais em casa, dia 3/9, às 20 horas. Portanto, neste meio de semana, quarta-feira, 20 horas no estádio Plínio Marim, Votuporanguense e Batatais. Além deles, teremos Santa Cruzense, Botafogo e Ferroviária e Comercial. Nesta rodada, o Mirassol folga no meio de semana. Tivemos, portanto, todos os resultados do Paulista da segunda divisão, da Copa Paulista, o grupo que tem aí os times da nossa região, e também tudo sobre o Campeonato Brasileiro. O programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e na quarta-feira estaremos falando tudo o que aconteceu no futebol amador, tanto de Fernandópolis quanto da nossa região. Um abraço e até quarta, se Deus quiser.